O caminho da autotransformação. Eva Pierrakos. Capítulo 11, parte 2. Crise exterior e crise interior. O rigor e a dor de uma crise não são, em absoluto, determinados pelo fato objetivo. Penso que a maioria das pessoas pode verificar isso facilmente. A maioria das pessoas passou por mudanças sérias exteriormente. Você pode ter perdido uma pessoa amada, pode ter se defrontado com mudanças as mais drásticas e com fatos objetivamente traumáticos, guerras, revolução, perda de fortuna e habitação, doença. Entretanto, interiormente você pode ter se agitado e sofrido menos do que em situações que exteriormente não se poderiam comparar com a agitação de seus sentimentos interiores. Podemos assim dizer que uma crise exterior pode deixá-lo interiormente mais tranquilo do que uma crise interior. Às vezes, o fato objetivamente mais traumático fere menos do que o fato objetivamente menos traumático. Na primeira instância, a mudança necessária ocorre num nível externo e seu ser interior aceita com mais facilidade, ajusta-se ao melhor e encontra um novo modo de lidar com ela. No segundo caso, a necessidade de mudança interior esbarra numa resistência maior. Sua interpretação subjetiva do fato torna a crise desproporcionalmente dolorosa. Às vezes, uma pessoa procura encontrar explicações racionais para uma intensidade emocional peculiar dessas. Explicações que podem ser chamadas de racionalizações. Às vezes, tanto as mudanças e crises interiores como as exteriores encontram a mesma atitude interior. Quando o processo da crise é aceito e não é mais obstruído, quando a pessoa se põe a andar junto com ele em vez de lutar contra ele, o alívio chega de modo relativamente rápido. Quando o pus escorre do abscesso e as atitudes são ajustadas, a autorrevelação traz paz, a compreensão proporciona nova energia e vitalidade. O processo de cura está em andamento, mesmo quando o abscesso estoura. A negação desse processo, a atitude interior, prolonga a agonia em meio à qual se diz: eu não quero passar por isso. Tenho de passar por isso? Isso e aquilo está errado com os outros? Se não estivesse, eu não precisaria passar pelo que passo agora. Essa atitude procura evitar a erupção necessária do abscesso, que consiste num emaranhamento doloroso de energia negativa sempre crescente, cuja força torna cada vez mais difícil alterar o curso. O ciclo negativo continuado e sua repetição vã e automática de que a consciência não é capaz de parar produzem a desesperança. A repetição e a desesperança podem parar somente através de sua atitude de não mais negar a mudança necessária. Toda experiência negativa, todo sofrimento é resultado de uma ideia errada. Um aspecto importante desse trabalho é a articulação dessas ideias. E, entretanto, quantas vezes todos vocês ainda deixam de perceber isso,
por não manterem em mente esses fatos incontestáveis quando se defrontam com uma situação de infelicidade? A superação das crises. Quando você adota o hábito de primeiro questionar suas posições errôneas ocultas e suas reações destrutivas no momento em que algo indesejável se opõe em seu caminho e, além disso, se abre plenamente à verdade e à mudança, sua vida mudará radicalmente. O sofrimento se tornará proporcionalmente menos frequente e o bem-estar se firmará cada vez mais como um estado natural. O desenvolvimento pode então prosseguir num ritmo suave, sem trancos nem barrancos, a fim de quebrar as estruturas negativas na essência da alma. Discutimos os aspectos negativos da auto-perpetuação. Sem dúvida, porém, ela existe primeiramente no aspecto positivo. Consideremos o amor. Quanto mais você amar, mais dará origem a sentimentos de amor autênticos, sem empobrecer a você mesmo e aos outros. Você se dá conta de que, pelo fato de distribuir, não tira nada de ninguém. Pelo contrário, você mais receberá dos outros. Você descobrirá modos novos, maneiras mais profundas, variações inúmeras em dar amor e recebê-lo, estando em sintonia com esse sentimento universal. A capacidade de sentir e de expressar amor desenvolver-se-á num nível sempre crescente, auto-perpetuador. O mesmo acontece com qualquer outro sentimento e atitude construtivos. Quanto mais significativa, construtiva, plena e prazerosa for a sua vida, mais ela criará esses atributos. É um processo sempre contínuo, infindável, da expansão e da autoexpressão constante. O princípio é exatamente o mesmo da auto-perpetuação negativa. A única diferença é que o processo positivo é infinito. Ao estabelecer contato com sua sabedoria, beleza e alegria inatas e permitir que se desenvolvam, elas se ampliarão por si mesmas. A auto-perpetuação assume a direção quando essas energias são liberadas e quando seu acesso à consciência é permitido. A realização inicial desses poderes requer esforços, mas no momento em que o processo começa a fluir, ele dispensa o esforço. Quanto mais qualidades universais você cria, tanto mais haverá para criar. Seus próprios potenciais para sentir a beleza, a alegria, o prazer e o amor, a sabedoria e a expressão criativa são infinitos. Novamente as palavras foram ditas, ouvidas e registradas, mas até que ponto você sabe que isso é uma realidade? Até que ponto você acredita que seu potencial íntimo é gerador, é feliz e vive a vida infinita? Quanto você acredita nos seus recursos para resolver todos os seus problemas? Quanto você confia nas possibilidades que ainda não estão manifestadas? Até que ponto você aceita como verdadeiro que novas perspectivas de você mesmo podem ser descobertas? Até que ponto você acredita realmente que pode cultivar qualidades de tranquilidade combinada com excitação, de serenidade a par da aventura, através
das quais a vida se torna uma corrente de experiências maravilhosas. Embora as dificuldades iniciais ainda precisem ser superadas. Até que ponto você realmente acredita em tudo isso, meu amigo? Faça a você mesmo essa pergunta. Enquanto apenas afagar essa crença, você continuará desesperançado, deprimido, temeroso e ansioso, enredado em conflitos aparentemente insolúveis com você mesmo e com os outros. Esse é um sinal de que ainda não acredita em seu próprio potencial de desenvolvimento infinito. Se não acredita nisso verdadeiramente, meu caro, é porque existe algo em seu interior e a que você se agarra desesperadamente. Você não quer expor esse algo porque não quer abandoná-lo nem mudar. Isso se aplica a cada pessoa em particular, a cada indivíduo que está neste mundo. Pois quem não tem noites escuras que deve suportar? Alguns têm muitas pequenas noites escuras que vão e que vêm, ou suas noites escuras são cinzentas. Podem não estar numa grande crise num dado momento, mas a vida é cinzenta e flutua relativamente pouco. Mas há também os que já prepararam o seu caminho para sair desse estado cinzento. Não querem mais ficar satisfeitos com uma segurança relativa com respeito às crises. No fundo, deles próprios, eles querem passar por uma convulsão temporária para chegar a um estado mais desejável e permanente. Desejam concretizar seu potencial de uma alegria e autoexpressão mais profundas. Então as noites escuras se tornarão mais circunscritas, vividas em meio a períodos flutuantes de convulsão e alegria, ou em algumas vidas agrupadas em episódios mais fortes. A escuridão total, a perda, a dor e a confusão se alternam com picos de luz dourada, levando a uma esperança justificada de um estado de felicidade final ininterrupto. A mensagem das crises. Independentemente de como você vivencie as crises, sempre há nelas uma mensagem para a sua própria vida. Cabe a você não projetar suas experiências para fora, nos outros, o que é sempre a tentação mais perigosa. Ou ainda, projetá-las em você mesmo de um modo autodestrutivo, o que o leva a desviar-se da meta do mesmo modo que sucede quando projeta suas expectativas e experiências nos outros. A atitude do tipo sou mal, não sou nada, é sempre desonesta. Essa desonestidade precisa ser exposta para que a crise possa ter sentido, quer seja pequena ou grande. Se você aprender a separar a menor sombra da sua vida diária e explorar o seu sentido mais profundo, você controlará as pequenas crises de um modo que se tornará impossível a dilatação do abscesso. Assim, nenhuma erupção dolorosa é necessária para remover uma estrutura arruinada. Isso lhe revelará a realidade pura de que a vida universal, não corrompida, é uma felicidade dourada de beleza sempre crescente. Toda pequena sombra é uma crise, pois ela poderia não estar aí. Ela só está aí porque você se desvia do núcleo central que cria a crise. Assim, separe as menores sombras da sua vida diária e pergunte-se sobre o seu significado. O que você não quer ver e o que não quer mudar. Se encarar isso
e realmente desejar encarar o núcleo principal e realizar a mudança necessária, a crise terá preenchido a sua função. Você descobrirá novas dimensões da questão básica que farão nascer o sol, e a noite escura passará a ser a educadora, a terapeuta, que a vida sempre é quando você procura compreendê-la. Sua capacidade de relacionar-se com a negatividade dos outros se desenvolve apenas na medida em que você consegue fazer o que explico nessa palestra. Quantas vezes você percebe sentimentos negativos vindo de outras pessoas, mas não consegue lidar com eles porque está ansioso, inseguro e confuso a respeito da natureza do seu envolvimento e da sua interação com eles. E em outras ocasiões você até pode não se dar conta da presença efetiva da hostilidade nos outros. A sutileza e a maneira indireta de agir deles o confundem, fazem com que se sinta culpado relativamente às suas reações instintivas, mas você é ainda menos capaz de lidar com a situação. Esta ocorrência frequente é totalmente devida à sua cegueira com relação a você mesmo e à sua resistência à mudança. Quando você projeta suas velhas experiências negativas nos outros, é-lhe impossível ter percepção adequada do que realmente acontece na outra pessoa e, portanto, você não consegue lidar com a situação. Você viverá uma nova e magnífica virada em sua vida à medida que desenvolver sua capacidade de observar honestamente o que o perturba em seu interior e à medida que desejar mudar. Quase imperceptivelmente, como se nada tivesse a ver com seus esforços, um novo dom surge em você. Você vê a negatividade nos outros, de um modo que o deixa livre, que lhe permite confrontá-los, que é eficaz. Essa negatividade não tem efeito adverso sobre você. Com o correr do tempo, ela deve ser benéfica também para os outros, sempre que quiserem o que seja. Quando você resiste à mudança, o medo aumenta porque o seu ser mais íntimo sabe que a crise, a erupção e o colapso são inevitáveis e se aproximam num ritmo contínuo. Todavia, você resiste a adotar as medidas que poderiam evitar a crise. O que digo aqui é a história da vida humana. É aqui que a natureza humana é surpreendida. A lição deve então ser repetida até que o medo ilusório de mudança seja exposto como um erro. Se a crise pode ser compreendida de modo como a exponho aqui, e se você realmente medita para compreender sua própria crise e para se desprender daquilo a que se agarra, e encara as limitações que estabelece para a questão específica, a vida se abrirá quase que imediatamente. Você deve também entender que a mudança não pode ser realizada apenas pelo ego. O eu volitivo e consciente, sozinho, é incapaz de fazer isso. Em grande parte, a dificuldade em mudar e a resistência à mudança devem-se ao fato de você ter esquecido que não pode concretizá-la sem a ajuda divina. Por isso, você vai de um extremo errôneo a outro. Num dos extremos, você pensa que é você que deve realizar a transformação interior. Por saber em seu ser profundo que não consegue fazer isso, que simplesmente não dispõe dos equipamentos necessários para tal, você desiste.
Você sente que não há esperança de mudar a você mesmo e assim nem sequer tenta realmente, nem manifesta o desejo claramente formulado de agir desse modo. Você está certo em acreditar que lhe falta a capacidade de mudar quando se considera exclusivamente como o ego consciente e volitivo. A resistência é em parte uma expressão da tentativa de evitar a frustração, de querer algo que não pode ser realizado e que certamente desembocará na desilusão. Essa reação extrema acontece na camada mais profunda da psique humana. E o mesmo ocorre com o extremo oposto, em que você professa a crença num poder superior, ou Deus, que deve fazer tudo por você. Você se instala num estado de absoluta passividade, esperando a mudança. Novamente, o eu consciente não dirige seus esforços para onde deveria. Esperança falsa e resignação falsa são apenas dois lados da mesma moeda. Passividade absoluta. Mas o dinâmico ego, tentando ir além da própria capacidade, inevitavelmente termina no mesmo estado passivo de esperar falsamente ou de falsamente desistir da esperança. A atividade exaure o eu e o torna passivo. Essas atitudes podem existir simultaneamente ou alternadamente. Para realizar uma mudança positiva, deve-se desejá-la. Você deve querer estar na verdade e mudar. E deve orar a atuação divina mais profunda em sua alma para que torne a mudança possível. A partir disso, você espera que a mudança aconteça, de modo confiante, esperançoso e paciente. Este é o pré-requisito absoluto para a mudança. Quando nem sequer lhe ocorre assumir essa atitude de oração e diz, abre aspas, quero mudar, mas meu ego não consegue fazê-lo. Deus o fará por mim. Tornar-me-ei um canal disponível e receptivo para que isto aconteça. Fecha aspas. Você basicamente não tem o desejo de mudar ou tem dúvidas sobre a realidade das forças superiores dentro de você. Essa confiança e paciência, essa convicção e esperança de que a ajuda virá, se você tiver o desejo ardente de contemplar a verdade, pode ser adquiridas. Não se trata de uma atitude infantil que quer que uma autoridade o faça por você. Bem ao contrário, este enfoque concilia a atitude da responsabilidade pessoal e adulta que começa a agir confrontando o eu com a atitude receptiva em que o ego conhece suas próprias limitações. Nessa atitude receptiva, desejando conhecer a verdade e mudar, você permite que Deus penetre na sua alma, desde as profundezas do seu ser. Você se abre para que isso aconteça. Quando essa atitude é adotada, a mudança se torna uma realidade viva para cada um e para todos. Quando há falta de confiança e fé de que o divino possa realizar-se através de você, é porque você não se deu a oportunidade de experimentar a realidade pura desses processos. Você negou a você mesmo essa experiência e por nunca tê-la experimentado, como pode confiar nela? Além disso, pelo fato de você ainda ter como reserva alguma portinhola de fuga, portinhola essa que o impede de participar da vida de modo pleno e receptivo, você não experimenta a maravilha da realidade do Espírito Universal em seu interior.
Por não ser honesto com a vida, você não consegue acreditar realmente no poder da inteligência universal, que está com você o tempo todo e que se opõe a trabalhar no momento em que você lhe dá espaço. É imprescindível uma entrega total a ela sem reservas. Essa entrega é o pré-requisito absoluto para que você descubra a sua realidade em você. Mesmo não conhecendo o resultado, se o modo de agir de Deus será ou não agradável a você, a entrega deve ser feita. Faz parte do processo não conhecer a resposta nesse momento. Considerações de maneira que impedem uma entrega total mantém-no preso ao modo de vida antigo, distorcido e ilusório, ao mesmo tempo que deseja alcançar um modo novo, liberado e livre, em que você é íntegro, completo, em vez de internamente dividido e atormentado pelo sofrimento dessa divisão. Mas essa duplicidade não é aceitável. Sua entrega ao Criador Supremo deve ser total, extensiva aos aspectos aparentemente mais insignificantes do ser e da vida diária. Você deve entregar-se totalmente à verdade, pois só assim estará entregue ao Espírito Universal. Se esta for sua atitude, você deixará a antiga praia a que está acostumado e boiará momentaneamente no que parece ser uma incerteza. Mas você não se importará com isso, você se sentirá mais seguro do que nunca. Quando se fixava a antiga praia, a estrutura falsa, que deve ser demolida. Você rapidamente saberá que não há nada a temer. Há necessidade de reunir coragem para agir assim. Para enfim descobrir que este é, de fato, o modo mais seguro e garantido de viver. Na realidade, não se requer nenhuma coragem. Então, e somente então, as noites escuras se transformarão em instrumentos de luz. Pergunta: esta palestra aborda uma situação muito semelhante àquela em que me encontro. Comecei a descobrir o significado da crise. Sinto que tenho de me abrigar em algum lugar ou que preciso passar pela tempestade, que é o que tenho a impressão de estar fazendo agora. Resposta: esta percepção é muito boa. Ela diz respeito às antiquíssimas alternativas de abrigar-se ou de realizar a travessia. Esta talvez seja a questão mais importante no caminho evolutivo de toda a entidade. Você permanece no ciclo de morte e renascimento, de sofrimento e luta, de conflito e disputa, fisicamente e também espiritualmente e psicologicamente. Precisamente porque se apega à ilusão de que pode evitar a travessia e de que a fuga fará bem. Na verdade, buscar abrigo nada tem de bom, pelo contrário, aumenta a tensão crítica. O alívio momentâneo é uma ilusão das mais sérias. As coisas se passam desse modo porque a crise inevitavelmente surgirá mais tarde. Mas então, não estará mais ligada à sua fonte e por isso será mais aguda. Entretanto, quando você toma a decisão dizendo: não me abrigarei, farei a travessia, os recursos disponíveis na alma humana estarão quase que imediatamente na sua mão. Esses recursos permanecem ocultos aos que ainda tendem a fugir. Eles se sentem fracos e não acreditam em suas próprias capacidades para realizar os poderes infinitos do Espírito Universal. Não conhecem seu potencial, a força que surgirá, a inspiração que se apresentará.
E somente quando você decide fazer a travessia e pedir ajuda na meditação, que esses recursos se tornam disponíveis. Então você sentirá uma confiança vigilante de que o ego consciente não está sozinho. Ele não é a única faculdade disponível para lidar com a situação. Abençoo todos vocês e peço que abram seu ser mais profundo, sua alma inteira, todas as suas forças psíquicas para superar os obstáculos que negam a verdade e a mudança. E por consequência a autoexpressão e a luz. Abram-se nesse sentido para deixar que o poder abençoado sempre presente em vocês permeie todo o seu ser. Uma bênção se faz presente agora. E esta se encontrará com a energia interior de que eu falei, fortalecendo todos vocês duplamente. Prossigam no seu caminho interior para que sua plenitude e união com o universo se ampliem e lhes propiciem mais daquela alegria que é inerentemente seu direito inato. Sejam abençoados, fiquem em paz. O sentido do mal e sua transcendência será a primeira parte do capítulo 12 que iremos ler no nosso próximo vídeo. Obrigada por curtir e compartilhar. Até o nosso próximo encontro.